sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a disciplina mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Você viu que nós teremos um concurso para a Guarda Civil Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais? Pois é, a banca organizadora é IBGP. São 50 vagas nível médio, remuneração 4.160, inscrições de 2 de junho a 2 de julho, prova dia 26 de julho. Quer conhecer um pouco da banca? Então vamos resolver algumas questões comigo. Vamos lá. Eu selecionei aqui uma prova do IBGP para Itabira, Minas Gerais, para professor, ou seja, uma prova nível superior. Então, olhem só. A questão 4 diz assim: leia o trecho a seguir. No centro dessa discussão estão principalmente energia, água, alimentação e mobilidade, justamente os recursos que mais causam lesão ambiental ao planeta. O uso da vírgula no trecho destacado pode ser explicado corretamente como? Então, atenção, a vírgula aqui, ó, separando principalmente, mas está dizendo que são as vírgulas no termo destacado, ou seja, no que está em negrito. E se você observar que aparecem lá os recursos sendo mencionados. Quais são os recursos? Energia, água, alimentação, mobilidade. Ou seja, foram enumerados os recursos. Portanto, para separar elementos enumerados, elementos de uma enumeração, repetição da classe gramatical. Sim, aqui é substantiva, aqui é substantiva, aqui é substantivo. Veja que entre os dois últimos substantivos foi colocado um E, que é uma conjunção. Então, quer dizer, quebrou essa repetição da classe gramatical, por isso que não há uma vírgula aqui, certo? Então, atenção que eu posso dizer, ele canta, vírgula, pula, vírgula, dança, vírgula, brinca e corre. Pronto, esses verbos serão separados por vírgula. Tá? Se eu tiver adjetivos, por exemplo, trata-se de funcionário desleal, negligente, preguiçoso e faltoso. Pronto, eu tive uma enumeração de adjetivos. Então, a enumeração, ela é isolada por vírgula. Por que eu fiz questão de dizer para você tomar cuidado que eles pediram no trecho destacado? Porque as vírgulas que aparecem aqui, ó, no principalmente, elas isolam um adjunto adverbial deslocado. A posição natural do adjunto adverbial é no final da oração. Tá? Nesse caso aqui, ele não aparece no final, ele aparece lá no meio, portanto, ele é um adjunto adverbial extenso, ele vem entre vírgulas, certo até aqui? Bem, se você for olhar esse concurso, o programa de português ele é bem grande. Ele tem tanta compreensão quanto a interpretação de textos, envolve gênero e tipologia textual, operadores sequenciais, expressões referenciais, coesão e coerência, a banca gosta disso. Aparecem as classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, são 10 classes, mas não é apenas a identificação e a definição, seria também a classificação, a flexão e o emprego dessas classes. Também cobram dentro da morfologia formação de palavras e vários aspectos da classe verbos. Veja que aparece aqui embaixo falando sobre a estrutura da oração. Então aqui entram as funções sintáticas. Você sabe, por exemplo, a diferença de objeto indireto para adjunto adnominal e complemento nominal? Pois é, tá aí nesse nomezinho ingênuo que aparece, bem como a classificação das orações. Afinal de contas, aparece ali a estrutura do período. Então, tanto o período simples quanto o período composto. Então, orações subordinadas, coordenadas e tudo mais. E a partir daí,
os estudos relacionados à concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação e os aspectos relacionados à ortografia oficial, incluindo acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Temos aqui variação linguística e redação oficial de cartas, ofícios, requerimentos, telegramas e certidões. Então eu tenho que produzir um requerimento? Não, são questões relacionadas a esse assunto. Veja que é um programa muito extenso. Como você estuda isso? A melhor maneira? Fazendo exercícios da banca. Veja, mais uma questão da banca. Eu selecionei aqui uma questão da prova da banca IBGP, Prefeitura de Brumadinho para psicólogo. Veja que eles colocaram: analise o trecho a seguir retirado do texto para responder as questões 5 a 7. E o fragmento foi esse daqui. Observe que eles disseram o seguinte: é correto afirmar que a partícula Q destacada exerce qual função morfológica, ou seja, qual classe gramatical, qual classe de palavra. Então você observa que aqui existem algumas opções: conjunção integrante, pronome relativo, pronome reflexivo, preposição. Bem, atenção! Este que aparece em os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Você observa que esse que substitui levantamento do Google. Sim, porque está dizendo os dados são de um levantamento do Google. O levantamento do Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, este que substitui o termo anterior. Veja que ele pode ser substituído por o qual. Aqui no caso, o qual, porque levantamento é masculino e singular. Poderia ser a qual, as quais, os quais, depende do gênero e número da palavra que ele substitui. Pronto. Quando o que tem essas duas características, substituir um termo anterior e poder ser substituído por o qual, a qual, quais, as quais, pronto, ele é um pronome relativo. Simples assim, viu? Agora, atenção, essa questão foi a 6. O que foi a questão 5 e o que foi a questão 7? O que ocorre é o seguinte: sempre que você tiver uma oração iniciada por um pronome relativo, será sempre, pode fechar os olhos para responder, oração subordinada adjetiva. Esta foi a pergunta da questão 5. E na questão 7, o que eles perguntaram? Eles perguntaram qual é a função sintática desempenhada por essa oração. Toda oração subordinada adjetiva, ela sempre desempenha uma função sintática de adjunto adnominal. Pronto! Você teria 3 questões numa prova com 10 e você acertaria isso sem a menor dificuldade. É assim que se estuda português para concurso. Não é pegando uma gramática, pegando uma apostila, ficar decorando ou ficar assistindo aulas teóricas a vida inteira. Não! Estude português com questões da banca. No meu curso de questões para a Guarda Civil Municipal de Pouso Alegre, eu trabalho 150 questões da banca IBGP, explicando uma por uma e explicando o conteúdo, como eu fiz nessas 2 questões aí. Bom, não é? E veja, temos também o curso de Informática com o tio Paulo e o curso de Raciocínio Lógico Matemático com o professor Ferrari. Tenha certeza, estudar informática com o tio Paulo, estudar matemática, raciocínio lógico matemático com Ferrari
é certeza de ir muito bem na prova. E por que não o nosso super combo? Estudar raciocínio lógico matemático, informática e português com quem sabe ensinar. E isso por um valor muito humano. Aguardamos você para que a gente possa fazer parte da sua vitória. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.